nesse nosso momento de especial atenção, eu diria, com relação aos cuidados, né? Nós temos tido. Primeiro, quero agradecer a presença de todos e todas neste painel hoje. Em especial, agradecer e já aproveito para apresentar nossas 3 painelistas de hoje, né? Professora socióloga e professora da URGS, doutora Letícia Maria Chapa, né? A quem eu tive a grata satisfação de ter na minha banca de mestrado, muito dura, mas me fez crescer muito, a quem eu sou eternamente grato pelas observações que fez e pela franqueza que teve com o meu crescimento acadêmico e profissional. Por isso eu recebo a professora Letícia meu reconhecimento, meu agradecimento desde hoje e sempre. Também presente na nossa, como painelista hoje, a Andrea Volkmann, que é especialista em saúde da Secretaria Estadual da Saúde, coordenadora do Comitê Estadual de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio. Andrea, receba com carinho nosso afeto, nosso abraço, nosso agradecimento e também o nosso reconhecimento pelo trabalho que a SES, nossa SES, né, Secretaria Estadual de Saúde do Estado, realiza e desenvolve com tanta primazia, tanta presteza e tanto cuidado até, né, para usar a ação correta nesse trato do suicídio do nosso estado. E também a major médica psiquiatra da Brigada Militar, Denise Alves Raibaum Gomes, a qual eu havia visto, agora não estou vendo mais. Mas, de qualquer forma, acho que está presente, vou lá na câmera, talvez, mas também realiza um trabalho de extrema importância na área da saúde mental dos servidores militares estaduais, sejam da Brigada ou do Corpo de Bombeiros do Estado. E uma referência para todos nós. Eu que tive a oportunidade, uma ocasião, quando trabalhei na Secretaria de Segurança do nosso Estado, conhecer um programa de tratamento dos profissionais da área da segurança pública, né? Sejam peritos, policiais civis, policiais militares, enfim, agentes da SUSEP, né? Percebemos que o fato de lidar, em especial com a morte, né? Principalmente os peritos naquela oportunidade, uma análise bastante profunda, né? E bem importante nas questões dos servidores da área da segurança pública. E também não é diferente no Poder Judiciário, né? Hoje, em especial, servidores e magistrados preocupados em atender uma demanda extremamente importante da sociedade e talvez das ansiedades, das incertezas, enfim, em especial do atual momento em que vivemos. Por isso, é extremamente importante esse debate, um debate espinhoso até por vezes, eu diria, né? Porque, afinal de contas, são momentos de reflexão, são momentos de olhar para dentro, né? Momentos de olhar para o lado, de ver o nosso colega, o nosso familiar, enfim, aquelas pessoas que nos dividem a vida conosco no cotidiano com mais atenção. Então, setembro, né, foi eleito Setembro Amarelo, para que a gente tivesse reflexões sobre a questão do suicídio, né? Então, por isso, eu desde logo agradeço, né, a presença de todos os participantes, em especial as nossas painelistas, as quais certamente irão trazer muitas reflexões e muitos conhecimentos para nós nessa manhã de hoje. Eu eu peço desculpas porque a doutora desembargadora Maria Emília Moura da Silva teve um problema de saúde, né, e não vai poder coordenar a nossa mesa, vista que na Justiça Militar, o Comitê de Saúde, né, que nós temos, é coordenado por ela.
infelizmente, por incrível que pareça, né, por essas coisas da vida, ela está com problema de saúde e não vai poder coordenar os trabalhos, né? Nós estamos num sistema, aí, só para que as pessoas, em especial os nossos painelistas, tenham conhecimento, desde o dia 18 de março, nós estamos em quarentena aqui no tribunal, na Justiça Militar como um todo, então a prestação de serviço nossa, ela continua, nossos processos todos estão virtuais, mas a preocupação, né, da administração, composta por mim, pelo vice-presidente, o desembargador Coronel Maciel, e pelo nosso corregedor, o desembargador Coronel Brum, tem feito uma preocupação, tem tido uma preocupação muito grande com a saúde das pessoas, né? Então, por isso, estamos aí em home office, né? Com o compromisso de todas as pessoas participando, colaborando, um comprometimento muito grande com todos os servidores. Então, eu agradeço mais uma vez. Nós pensamos, né, que teríamos aí 15 a 20 minutos para cada painelista. Eu peço que alguém que feche os microfones, da microfonia. A única coisa que eu gostaria que, além da participação, evidente, mas que mantenha os microfones fechados, porque senão dá uma microfonia e ele não consegue acertar aqui o nosso diálogo. Então, nós pensamos 15 a 20 minutos para cada painelista, né? Foi passado aqui, não sei se pode ser iniciando pela Letícia, depois a Andréia e, por fim, a Denise. Não sei se poderia ser assim. E aí, hoje, com a informática, não é possível controlar, não sei se quer que avise, não, se vai usar os 20 minutos, enfim, fica muito à vontade. Quero que vocês se sintam em casa e, desde logo, então, de imediato, eu passo a palavra para a professora Denise para fazer a sua manifestação, enfim, suas reflexões. E, ao final, aqueles que quiserem fazer perguntas, se inscrever, enfim, fiquem bem à vontade, essa tem sido a nossa dinâmica. Então, mais uma vez, muito obrigado. E, professora Denise, a senhora tem a excelente palavra. Senhor presidente, a inscrição que eu teria primeiro seria da doutora Letícia. A Major Denise, eu estou aqui com um probleminha técnico com ela, aqui tentando recolocá-la na sala. Ah, tá. Não, está correto. Então, não sei se, talvez tenha me expressado mal. Fala, professora Letícia, Andréia, Major Denise, ok? Pode ser assim? Tá, agora sim. Professora Letícia. Eu estava esperando a Denise. Bom dia a todos e todas. Gostaria de inicialmente agradecer, né, o convite do Major Fábio, né, para participar desse tão importante debate de hoje, né, no assunto tão crucial para debatermos justamente no mês, né, onde se discute essa questão dos suicídios, né. Gostaria também de cumprimentar, né, as professoras André e Denise, né, que vão estar aqui também debatendo esse assunto, né, conosco, e também desejar, né, a todos uma boa discussão, um bom debate e uma reflexão, né, a partir do que a gente for colocando e sinalizando. Bem, eu vou apresentar uma reflexão sobre os suicídios a partir de uma perspectiva sociológica, né? Então, nesse sentido, embora seja muito importante também considerarmos aspectos biológicos e psicológicos, né? A minha ênfase maior vai ser sobre as causas, né? E os fatores sociais que podem estar associados ao suicídio, na medida em que a sociologia estuda relações sociais, regularidades sociais, né? E as diferentes sociedades como encaram
como reagem, então, né, a esse ato, a essa prática social, né, de matar a si mesmo, né? Embora a gente possa pensar que sejam até mesmo, né, essa prática de foro íntimo pode ser pensada do ponto de vista da sociologia, né? E para isso, eu vou trazer, então, a contribuição de um sociólogo clássico, o Émile Durkheim, que já no final do século XIX, 1897, né, ele estudou as taxas de suicídios de vários países, né, comparando os países e, nesse sentido, buscando, então, entender esse fenômeno social a partir das suas causas, né, contextuais, suas causas relacionadas com grupos sociais, né, embora seja um texto, né, um livro já escrito há muito tempo, ele ainda é muito citado em todas as áreas do conhecimento, não só da sociologia. Alguns de vocês até já tenham ouvido falar, ou tenham lido, né, esse livro do Durkheim. A gente pode encontrar ele, né, em textos, artigos da sociologia, né, da psicologia, da psiquiatria, serviço social, né, medicina. Então, é uma referência, né, a partir do qual a gente pode, então, fazer uma reflexão sobre esse fato social, encarado, então, pela sociologia como um fato social, né? E também dentro de uma visão que poderíamos classificar como biopsicossocial, né, desse fenômeno. Eu gostaria agora de compartilhar, então, a apresentação que eu fiz para mostrar, então, como é que ele via e analisava, né, o suicídio. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Como é que eu posso? Um minuto, por Preciso de uma favor. ajuda. Um minuto, por favor, Tá? doutora Letícia, eu vou lhe passar aqui a função de Eu não estou apresentador. achando aqui. Só um minutinho, por favor. A gente fez um ensaio, mas tá diferente hoje. Assim, fizemos um ensaio esse No dia, mas ensaio, tá no diferente. ensaio tudo funciona. Chega na hora da buga. Pois, meu Deus, onde é que está a caixinha do compartilhar? Não te preocupa, Letícia, não te preocupa. É tranquilo, o Juarez resolve. Ok, doutora Letícia já deve estar habilitado aí o compartilhamento de tela aí para. Ah, tá. Agora eu vou. Tá tudo aqui, estão enxergando? Sim, agora temos seu compartilhamento aqui. Tá bem. Então, o título que eu coloquei para minha fala, né, hoje é perspectiva sociológica, né, demarcando, então, as fronteiras da contribuição que eu posso dar, né, a partir da minha disciplina, né, da minha área de conhecimento para a reflexão sobre esse fato social. Então, aqui eu trouxe, para vocês verem, aqui está o livro do Durkheim, O Suicídio, né? Ele era francês, né? Então, que foi publicado pela primeira vez em 1897, onde ele traz ali um conceito, né, provisório, inicial, uma definição inicial do que ele está entendendo por suicídio, né? Que é todo caso de morte que resulta direto ou indiretamente de um ato positivo ou negativo praticado pela própria vítima, ato que a vítima sabia dever produzir esse resultado. Então, havia então nesse ato há uma intenção e uma consciência sobre o resultado, né, dessa prática, que resulta em morte. Também ele considerava as tentativas de suicídio como um fenômeno semelhante, né, que também deveria ser estudado dessa forma enquanto suicídio, porque a única diferença de um suicídio efetivamente praticado, né, que resultou em morte, né, o consumado, é que alguma circunstância, né, evitou então o desfecho fatal, né. Então ele comparou as taxas de suicídio de vários países, né,
várias sociedades, principalmente na Europa, no início do século, final do século XIX, início do século XX, né? Porque ele considerava que todas as sociedades estão predispostas a fornecer um determinado contingente de mortos voluntários. Então, é um fato disseminado, né, no mundo, em todos os países, né? E como, nessa perspectiva, pela sua frequência, pela sua difusão, um fato social normal. Então, comparando as taxas, né, essa predisposição de cada país, né, de oferecer, né, de contar com o número de mortos voluntários, enquanto taxa de suicídio, ele chegou a alguns padrões, né? Por exemplo, os países que estão vivenciando períodos de paz apresentam menos suicídios do que os países que estão em guerra. Por quê? Porque em períodos de guerra, de conflito, há uma união, uma integração das pessoas em torno, né, desse combate a esse inimigo comum. Então, há uma integração maior da sociedade, né, e um menor individualismo, vamos dizer assim, né? Em períodos de crise econômica e instabilidade também, né, ocorrem mais suicídios, ocorreriam mais suicídios naquele período histórico. Interessante também uma conclusão que em países de maioria, a maioria das pessoas são da religião protestante, ocorreria um maior número de suicídios, né? Há uma série de questionamentos, né, de críticas em relação a esse estudo, porque, como trabalhou com taxas muito gerais, né, não chegou a ir nos meandros, nos detalhes dos suicídios e, muito importante, ele não trabalhou com tentativas de suicídios. Então, o que ele encontrou nos suicídios consumados entre os grupos sociais? Os homens se matam mais que os ricos mais que os pobres e os solteiros mais que os casados. Então, o fato de estar numa relação conjugal, né, afetiva, né, a pessoa, principalmente os homens, de se suicidar. Uma das críticas, então, que são feitas para ele em relação a esse estudo é que ele não pegou tentativas de suicídio. E as tentativas de suicídio, outros estudos mostram, são mais frequentes entre as mulheres, né? Então, ou não que seja mais, mas há uma maior participação, né, de mulheres, uma maior inserção e práticas de mulheres em tentar o suicídio, mas não consumarem. Então, estudando esses países, essas diferenças, ele chegou a dois critérios principais que poderiam explicar a predisposição maior ou menor das pessoas, né, e dos grupos sociais a cometer o suicídio. Esses dois fatores são o nível de integração social e de regulação social. Em uma parte, as pessoas fortemente integradas e vinculadas à sociedade e aos grupos sociais cometeriam menos suicídios, tenderiam menos a cometer suicídios. E também o outro eixo seria, né, aquelas pessoas mais controladas por instituições sociais, pela família, pela religião, né, mais integradas ao seu ambiente de trabalho e tal, né, elas seriam menos propensas a cometer suicídio. Com base nesses dois critérios, ele construiu quatro tipos, ele chegou a quatro tipos, ou tipos ideais de suicídios, né? Então, ali a gente tem dois eixos, integração social seria o eixo vertical e regulação social seria o eixo horizontal, né? E esses quatro tipos, então, que são os exemplos ilustrativos, né? Seria o suicídio altruísta, o anômico, o fatalista e o egoísta individualista. Então, vamos começar pelo o suicídio egoístico, né? Aqui embaixo, egoísta ou individualista, né? Ele acontece quando há uma baixa integração do indivíduo na sociedade, né? Quando ele está isolado, ou quando ele não, os vínculos com os grupos sociais que ele participava estão enfraquecidos, né? Só um momentinho, gente. Então, por exemplo, né?
Com relação às pessoas solteiras, a gente poderia entender esses suicídios, né, em que ou pessoas separadas, né, que não teriam mais o apoio, né, a referência daquele grupo social, né, em fortalecer, né, a, a convivência, os laços, os vínculos daquele indivíduo, né. Depois a gente tem também o suicídio. Então, o suicídio egoísta seriam de pessoas que se sentiriam mais isoladas, né, mais individualistas. Do outro lado, a gente tem o suicídio altruísta, que é o contrário, que são as pessoas altamente integradas ou ligadas a uma causa comum, a uma religião, né, a uma meta, um projeto de vida, né, em que o suicídio, então, ele se torna quase que um dever, um sacrifício, né, que se justifica por essa causa, por essa integração, né, essa ligação que ele tem a determinada causa, determinado. Por exemplo, aqui a gente tem os pilotos kamikazes e os homens-bomba islâmicos, né, que estariam cometendo, tirando a própria vida em prol, né, da causa. Então, são aquelas pessoas altamente integradas, né, a essa causa, ligadas a essa causa. E no lado da regulação social, né, do eixo ali horizontal, a gente tem o suicídio anômico e o fatalista. O anômico é aquele bastante frequente, né? Quando acontece algum problema na vida da pessoa, o divórcio, ou ela saiu do emprego, né? Está desempregada, está vivendo uma situação de dificuldade financeira, né? E não tem quem, então, dê o apoio a essa pessoa, né? Ela pode, então, tirar a própria vida, né? Perda de emprego, dificuldades familiares, divórcio, falecimento de um familiar, né? Anômico porque ela não tem um esfacelamento das regras sociais, né? Vamos dizer assim, do controle que essas instituições, né, como emprego, como local de trabalho, como família, como religião, deveriam estar exercendo sobre esse indivíduo, né? E o outro fatalista, né, que para o Durkheim é o menos frequente, quando a pessoa ela se sente muito oprimida, né, pela sociedade, ou por determinado cultura social, né, e acaba cometendo o suicídio, não vê saída para a sua situação, né? Daí eu fico pensando, será que o suicídio do Getúlio Vargas a gente poderia colocar entre o altruísta ou, né? Será que ele suicidou pelo amor à causa ou será que ele suicidou porque ele não via saída para a situação? Ele se sentiu oprimido pelas forças, né, opositoras e tal, né? Não via um futuro para a sua situação. Então, inicialmente, anos atrás, eu classificava como altruísta, mas eu acho que ele está mais para fatalista e a gente tem muito desses casos, né? Embora o Durkheim diga que sejam menos frequentes, né? De escravos ou de minoria, na época da escravidão, que se suicidam em vista, né, dessa falta de saída para a sua situação, né? Ou então de minorias, ou então de mulheres que suicidam por uma situação opressiva no casamento, né? Enfim, então, seriam esses quatro tipos, né, de mais frequentes, né, que o Durkheim ele estipulou, né. Às vezes é difícil a gente classificar entre um ou outro, às vezes tem elementos de um, elementos de outro, né, nas situações. E agora eu vou trazer alguns dados mais atuais, né, o que se sabe, né, do tá? Para a gente pensar, gostaria também de enfocar o suicídio entre policiais, né, que tem uma série de estudos que estão também trabalhando com essas características, né, e causa do suicídio entre policiais, militares e civis. Em 2016, segundo a Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas se suicidaram, quase 2 vezes mais do que o número de homicídios, né? Então, é um fenômeno bastante
preocupante, né, em nível mundial e bastante frequente. A taxa média mundial é de 10 a 11, aqui eu errei, né? Suicídios, 10 a 11 suicídios por 100 mil habitantes. Acontecem mais na Europa, Escandinávia, taxas médias nos Estados Unidos, Japão, Canadá, e menores na América do Sul e na América Central. Embora em taxas menores, ainda um fenômeno muito frequente, né? E preocupante aqui no nosso continente. Frequentemente estão presentes transtornos mentais, depressão, comportamento bipolar. Isso aí eu vou deixar então para as minhas colegas aprofundarem mais, e uso de álcool e substâncias psicoativas. No Brasil, a taxa está de cerca de 6 suicídios por 100 mil habitantes. 17% das pessoas tiveram alguma ideação suicida ao longo de sua vida, ou seja, pensaram em suicidar, né? Mas 3% tentaram suicidar e 2% se suicidaram. As tentativas são sinais de alerta para evitar o desfecho fatal, né? Porque as pessoas, muitas elas tentam antes e não chegam ao desfecho, né? Então são sinais de alerta para acompanhar e evitar, né, o desfecho fatal. Acontece mais em homens idosos por dificuldades econômicas, solidão, doenças físicas e mentais. Também está entre as 3 principais causas de morte das pessoas entre 15 e 44 anos de idade. Embora, então, seja mais frequente em idosos, também é uma das principais causas em pessoas mais jovens. Há um crescimento preocupante dos suicídios entre indígenas, acontecem mais em residências, seguidas de hospitais, né? Os meios principais são estrangulamento, enforcamento e sufocamento, em 80% dos casos, arma de fogo em 8%, e depois outros meios com menor frequência. Acontecem mais no país, aqui na nossa região sul, em todos os tamanhos de cidades, mas particularmente nas menores, de menos de 10 mil habitantes, e entre agricultores. Fatores que são vinculados, então, a essa maior prevalência na região sul, né? Alcoolismo. Como são cidades menores, conhece alguém que cometeu, e tem acesso aos meios, né, de cometimento, enfim, vê como outras pessoas utilizam o suicídio para situações, né, de falta de saída na sua vida, né, acabam quase imitando, né, situações de dívidas financeiras, separações, né, falta de serviços de saúde para tratar depressão e alcoolismo nesses locais, né, e a rigidez dos valores culturais. Então, diante dessas situações de crise, como eu falei antes, né, do suicídio anômico, né, que a pessoa viveu uma situação de crise de desemprego, dificuldade financeira, separação, né, perda do vínculo afetivo, né, somado à rigidez dos valores culturais, a vergonha que a pessoa sente diante da sua sociedade, né, por exemplo, de origem alemã, né, em estar vivenciando uma situação, a vergonha de não querer demonstrar essa fraqueza, essa situação, né, de dificuldade que ela passa, acaba suicidando, né? Então, os valores culturais também, né? A pressão dos valores culturais, né? De ter que andar sempre, ter um comportamento exemplar, né? Ser bem-sucedido financeiramente, no emprego, ter um bom vínculo afetivo, um casamento sólido, né? Quando isso não acontece, diante dessa pressão, desses valores muito fortes, né? Na sociedade, a pessoa, então, também pode ter essa tendência, a predisposição a cometer o suicídio, né? Alguns estudos estavam relacionando o suicídio em agricultores com o uso de agrotóxicos, né, que causam, principalmente na plantação de fumo, que causam depressão e outros problemas mentais, mas não chegaram a resultados conclusivos. No meu entendimento, eu acho que é muito mais a questão cultural que pode explicar essas práticas em locais menores, né, de migração alemã. Bom, aqui a gente tem, então, só um gráfico do maior número de suicídios cometidos por enforcamento, sufocamento e estrangulamento, né, que são os principais meios. E agora eu vou chegar à última parte, então, da minha fala, que é sobre o suicídio entre os policiais, tá? Desde de 2010, mais ou menos, tem surgido uma série de estudos, né, sobre suicídios nessa categoria profissional, tá? E eu coloquei alguns exemplos, né,
tem esse livro, Por que os Policiais se Matam, que uma das referências é a professora Daisy Miranda, né, que é do Rio de Janeiro, e tem até esse grupo de estudo e pesquisa em suicídio e prevenção, tá, que é o GPES, tá, e ela coordena esse grupo, então aí tem várias publicações deles, até sugiro quem tiver interesse entrar nesse site aí, tá. Tem um artigo que foi publicado na revista Dilemas também, o suicídio policial, o que sabemos, né, sobre ele, o que sabemos. Tem esse relatório da Secretaria Nacional de Segurança Pública, de uma pesquisa que foi realizada, né, e esse relatório número 6, envolve outros assuntos como direitos humanos, grupo vulnerável, segurança pública, e tem esse livro da Ouvidoria do Estado de São Paulo, Suicídio Policial, uma análise crítica sobre suicídio policial. O que a gente sabe, né, sobre suicídio policial entre as polícias? As taxas são maiores do que a taxa geral no país. Então, de 2007 a 2018, para vocês terem uma ideia, né, no país ficou em torno de 6 a cada 100 mil habitantes, 6 suicídios. Na Polícia Militar, no geral, em todo o país, né, e chegou em 2018 para 19 suicídios por 100 mil habitantes. E na Polícia Civil, começou em 2017, né, a gente não tem dados anteriores, né, para ter uma série histórica, e chegou a 21, ou seja, né, é um fenômeno, um fato extremamente preocupante, né, embora talvez em relação a outras categorias profissionais, como entre os médicos, não tenho dados sobre profissionais da medicina, né, possam ter taxas mais altas, mas é um fenômeno mais frequente entre os policiais do que na população em geral, né? Então, isso causa preocupação, o nível que chegou, né, ao suicídio entre os policiais. Então, esse grupo, né, principalmente a autora, essa Daisy Miranda, ela construiu um modelo explicativo do comportamento suicida entre os policiais militares, não chegou a analisar policiais civis, né? Então, fez um esquema analítico ali, então, que é onde ela tenta colocar, então, todos os fatores que poderiam estar relacionados. Então, fizeram pesquisas com entrevistas, grupos focais, né? Então, estiveram bem, fazendo um estudo bem aprofundado sobre a realidade, né? Então, a gente pode ver aqui nesse modelo explicativo que a gente tem fatores situacionais, sociais, individuais e organizacionais, né? E eles são interligados, não é? O suicídio é um fenômeno multicausal, vários fatores, não é só um, né? Então, e elas resumiram esse conjunto maior de fatores nesses quatro subfatores, né? Nesses 4 conjuntos, né? Então, do ponto de vista situacional, em cima, né? O que conta é maior exposição a situações de vitimização direta, né? Como, por exemplo, o contato com a morte, a violência, o risco, o estresse pós-traumático, né? Depois de ter vivenciado um confronto, né? Mortes de colegas, ou mesmo ter, enfim, atirado em suspeito, né? Então, são situações de estresse pós-trauma que tem que ser acompanhados, né? Tem que ter todo um acompanhamento nível da saúde mental. Fatores sociais, fora os organizacionais, porque os organizacionais também são sociais, mas elas dividiram, né? Os fatores sociais e organizacionais. Os fatores sociais relacionados com os vínculos sociais, né? Integração em outros grupos sociais, né, que são externos à organização, os conflitos familiares e conjugais, problemas financeiros, isolamento social, rigidez, introspecção, os chamados solicídios, que são suicídios de pessoas isoladas, né, que é chamado pelo Glaucio Soares de solicídios, né, relacionados com a solidão, né. Redes de relações e suportes sociais insuficientes, né? Então, a perda, em geral, a perda do vínculo social, vínculo com grupos sociais, né? Do outro lado, os fatores organizacionais têm a ver com satisfação profissional e a hierarquia das relações, né? Então, a gente pode citar estresse inerente à função, ausência de condições de trabalho adequadas, de valorização profissional, de suporte organizacional,
os conflitos dentro da organização, assédio moral, relações autoritárias, insatisfação com a profissão, pressão da instituição, da sociedade, algo muito salientado, né? Porque então o policial tem para a instituição e para a sociedade, né? Então tem essa pressão, né? Essa necessidade de ter que dar essa resposta. Acesso a armas de fogo e não a riqueza, de que são pessoas, né, pessoas como qualquer outra, né, tem fraquezas, tem potências, tem fraquezas, e aquela imagem, né, que é muito cultuado pela mídia, né, de que são super-heróis, né, que não passam por dificuldades, resolvem qualquer problema, é comigo mesmo, né? Então, essa aí tem que ser relativizada, essa imagem, né, de autossuficiência, de heroísmo, né? E depois os fatores individuais relacionados com o adoecimento físico, psicoemocional, transtornos mentais de personalidade. Então, ali embaixo, né, a gente tem os fatores individuais também contando, né, para o comportamento suicida entre os policiais, situações de depressão, transtorno bipolar, não tratamento das tentativas de suicídio, ou seja, esses avisos, né, dessas mensagens já repassadas por essas tentativas anteriores de suicídio, consumo abusivo de álcool e drogas, e também decorrentes de acidentes ou invalidez que faz que a pessoa perdeu o sentido, né, de ir para a vida ou para exercer aquela profissão. Eu fico por aqui, eu teria depois também alguma coisa para falar sobre as saídas, né, iniciativas que podem ser pensadas para enfrentar esse problema, mas como o meu tempo já até passou, né, do previsto, eu fico inicialmente por aqui e agradeço, então, a atenção de todos e estou aberto depois para a gente conversar mais sobre os aspectos sociológicos que envolvem os suicídios. Obrigada. Obrigado, professora Letícia. De fato, ver, né, o suicídio como uma questão sociológica é bastante desafiador e novo, né, diria até, para além daquela prática comum, né? Mas, desde logo, eu passo a Andréa Volkmann, não sem antes citar aí, agradecer a participação do desembargador Coronel Mendes, que nos acompanha aí via Facebook. Muito obrigado pela sua participação, Coronel Mendes. Então, passaria, então, desde logo para a Andréa Volkmann para a sua participação. Tenha vontade, André. Fica bem à vontade. Obrigado. Nós perdemos o áudio da... Talvez... Aqui. André nos ouve? Nós estamos te ouvindo, André. Oi? Estamos com um probleminha técnico com a doutora Andréia. Quem sabe... Deixa eu ver se ela resolve. Chamar de Márcia, quem sabe? Oi, não. Ainda não. Tá. E só passamos então para a Major Denise, enquanto a gente tenta resolver isso aí, pode ser? Tranquilo, senhor presidente, pode ser sim. Então tá, esperamos que a Andréa desde logo resolva ali. Podemos encaminhar para a Major Denise, tudo bem? Tudo bem, Denise? Obrigado pela tua presença. Oi? Evento um público que faz a diferença.
Então, a mais voltada para a Brigada Militar. Adequadamente, tem teatro. Ok? Porque não sei se é o teu, Juarez, está aberto, o que é? Eu Um chiado no microfone da Denise. Eu tenho muitos cortes na fala da Major Denise. Se a Major removesse, desabilitasse a câmera, a gente poderia entender melhor o contexto da palavra. Mas eu acho que ela vai utilizar para a apresentação. A apresentação. Tá, Denise. A câmera, é isso? Desabilitei. Isso, agora vamos... Estamos te ouvindo. Tá. Então, a minha fala vai ser sem imagem, é isso? Major, a questão vou compartilhar o seu conteúdo daqui também, né? Provavelmente nós temos algum problema no canal de internet, talvez. Tá, pois é, porque acaba prejudicando, né, um pouco a apresentação, ficar sem imagem. Eu acho que dá para tentar, Denise, agora com a imagem. Liga a câmera. Aí. Tá. Agora estamos te ouvindo. Ótimo. Certo. Então, o meu objetivo é uma apresentação. Estão conseguindo me ouvir? Que bom, que bom. Meu objetivo, então, é uma apresentação mais voltada para o público da Brigada. Nós temos uma relação próxima aí com o Tribunal de Justiça Militar. Nós já fomos convidados em outras ocasiões para falar sobre esse tema do suicídio. Até parabenizo, né, e reconheço a preocupação do Tribunal em já outras ocasiões se debruçar sobre um tema tão importante, ter a coragem de discutir sobre um tema que gera muitos melindres, né? Então, Juarez, pode começar a passar a minha apresentação. Certo. Então, a minha ideia, como eu disse inicialmente, é expor a questão do suicídio nas polícias, na Brigada Militar, algumas peculiaridades e iniciativas que a Brigada Militar vem implementando nesse sentido. Eu sou a Major Denise Alves Riambal Gomes, eu sou médica psiquiatra, atualmente atuo na direção técnica do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. Pode passar, Juarez. Então, eu trago aí duas manchetes recentes, né, em relação ao suicídio policial no mundo. É importante nós salientarmos que o fenômeno, né, e o aumento dos casos de suicídio policiais não são restritos ao Brasil, né? Apesar de nós termos uma realidade muito desfavorável, com muita violência, às vezes questionamentos excessivos por parte da sociedade quanto aos métodos utilizados, e também baixos salários, né? Alguns policiais tendo que fazer dupla, tripla jornada. Essa questão do suicídio aparece também em países desenvolvidos, cuja realidade é muito mais favorável do que a nossa. Nós vemos ali numa manchete do G1 que a França registra recorde de suicídios policiais. E também uma outra aos Estados Unidos em 2020. Estão conseguindo me ouvir? Está um chiado agora. Bom. Estão me ouvindo? Sim, Denise, estamos te ouvindo. Só pediria que, antes de tu retomar, que o pessoal mantivesse, né, os microfones fechados, porque senão dá muita microfonia e prejudica a tua apresentação. Obrigado. Pois não, obrigada, coronel.
são locais mais vulneráveis, às vezes de situação social complicada. Questão da hierarquia também é algo extremamente relevante, que gera uma rigidez, né? Enfim, é inerente também ao meio militar, mas gera uma rigidez assim no trabalho, é algo mais pesado, digamos assim, né? A questão da justiça militar, né? Os senhores próprios trabalham aí num tribunal de justiça militar, por quê? Porque a legislação militar ela é diferente, né? Tem todas as peculiaridades e uma rigidez também muito maior em relação aos militares do que em relação aos civis. Se exige uma postura muito mais correta, muito mais medidas mais exímias, né? Quando do atendimento de uma ocorrência. O militar também está passível aí do escrutínio da sociedade. Hoje em dia, todo mundo tem um celular para gravar, colocar nas redes sociais, questionando muitas vezes a postura, ou enviesando, editando vídeos de forma a denegrir aí a atividade policial. Também vemos ali uma imagem de um velório, enfim, de um militar. Também se convive 24 horas com essa possibilidade do risco de vida, não só do indivíduo em si, o seu risco de vida, como o risco de vida dos colegas, né? Tá dando um corte aí, Denise. Oi? Tá me ouvindo? Sim, estou lhe ouvindo. É que deu um corte aí. O som não... A gente não conseguiu ouvir até o momento que falou do risco de vida dos colegas. Ah, pois não. Tido como algo de fragilidade, muitas vezes, pela sociedade, pelos colegas. Então, eu trouxe essa foto. Oi. Não estamos te ouvindo. Desliga a câmera, liga de novo, quem sabe a gente acerta. Tá. Oi, estamos te ouvindo agora. Vou seguir sem câmera. Essa foto que eu trouxe, né, da morte daquele animal ali em serviço, né, me pareceu muito emblemática em termos de que a sociedade está começando a aceitar um pouco mais as fragilidades dos militares, né? Essa foi manchete na mídia regional. Essa égua faleceu em serviço e o militar ali se permitiu demonstrar o afeto que ele tinha, né, por aquela colega de serviço, por aquele animal, e isso de certa forma, não foi condenado pela sociedade. Eu me lembro que, inclusive, foi tema de uma coluna do Carpinejar, exaltando esse tipo de atitude que, não, na verdade, não é uma fraqueza, né? É algo genuíno e que tem que ser valorizado, né? Então, a gente entende na brigada, né? E ao fornecer e viabilizar mais tratamentos para os militares, que sim, que esses momentos de fragilidade devem ser, assim como uma ocorrência, encarados de frente, né? Que nós temos que buscar ajuda, que ao encarar esse tipo de situação difícil, muitas vezes da vida pessoal, existe um crescimento, né? E o militar tem esse momento para pensar, para reavaliar, às vezes, muitas questões que estão disfuncionais, não só na sua vida laboral, como na sua vida familiar, em relação aos seus objetivos, dentro da brigada, fora dele, né? Então, a gente entende que esse espaço enquanto a gente verifica as primeiras fragilidades,
já é um momento de intervenção para abordagens em saúde mental. Pode passar a próxima, Juarez. Tá. Então, aí eu trago um artigo que nós publicamos, né, em 2018, nesse periódico de relevância internacional. É um periódico de psiquiatria, Comprehensive Psychiatry. Nós fizemos, com auxílio da PM2, um levantamento de 11 anos, um estudo retrospectivo, um estudo de corte, que nós chamamos, de 11 anos dos suicídios na Brigada Militar, na tentativa de estudar qual era o perfil dos militares que estavam cometendo suicídio, e nós entendemos assim que esse tipo de estudo, né, afirmações em termos de aumentos ou diminuições no índice de suicídio devem ser feitas com um intervalo grande de tempo, né? Entre um ano e outro nós podemos ter oscilações bem importantes, né? E depois se volta para um valor normal, sem um fato relevante, né? Pode-se ter aumento de 50% de um ano para o outro, e daí depois se reduzir 50%, 100%. Então, como são números, felizmente, pequenos, né? Menos do que uma dezena, sempre aí nessa série histórica, nós temos esse cuidado. Então, assim, o que nós achamos nesse estudo que nós tivemos a felicidade de publicar? Houve uma correlação entre os casos de suicídio e a baixa patente, né? Então, é um fator de alerta a baixa patente. Os militares mais modernos estão mais associados a esses casos de suicídio que aconteceram nesses 11 anos. A questão do sexo feminino também, nós entendemos que na Brigada Militar se trata de um público mais vulnerável para suicídio. A questão da idade também, ser mais jovem, ficou mais, estatisticamente, esteve mais associado aos casos de suicídio que nós verificamos nessa série histórica. Pode passar, Juarez. Então, outro dado, daí não desse artigo, mas do meu trabalho de conclusão do CAPM de 2015. Então, vale a pena a gente ressaltar, então, que a Brigada Militar vem se debruçando sobre esse assunto desde 2015. A mídia vem trazendo esse assunto mais nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos, mas nós já temos essa preocupação e já verificamos esse problema e já estamos agindo em termos preventivos desde aquela data. Então, naquele trabalho, naquela ocasião, eu fiz um levantamento de 2005 a 2014, numa comparação entre o confronto, as mortes de policiais militares da Brigada por confrontos armados e por suicídio. Nós podemos ver que as mortes por suicídio foram mais do que o dobro das mortes em confrontos armados. Então, através desse tipo de dado, nós conseguimos sensibilizar o comando da época, que era o Coronel Freitas, e todos os outros comandos subsequentes, da importância de se implantar medidas de prevenção em saúde mental, que elas seriam tão importantes quanto medidas de segurança, como colete, um treinamento frequente, né? Medidas que preservam a vida do militar quando de uma ocorrência, são tão importantes quanto medidas preventivas em saúde mental. Pode passar, Juarez. Então, nós vemos aí que a preocupação da Brigada desde 2015 vai ao encontro das manchetes, essa manchete agora do ano passado, que no Brasil mais policiais se suicidam do que morrem em confrontos. Esse dado também vai ao encontro da literatura internacional. Então, isso também é verificado em outros países. Pode passar. Outra questão muito interessante e peculiar da Brigada Militar é em relação às juntas militares de saúde,
aos colegas que são civis, juntas militares de saúde, são as perícias, né? Os militares que ficam afastados por motivos de saúde. Então, eles passam nessa junta para que sejam avaliados e concedidos os afastamentos. Apenas 12,2% dos militares que cometeram suicídio nesse período de 2005 a 2014 passaram pela junta por motivo psiquiátrico, ou seja, 12,2% somente tiveram algum afastamento de saúde em virtude de quadro psiquiátrico. A infinita maioria deles não chegou a se afastar, não esteve afastado do serviço, e o maior período de afastamento desses 12,2% aí foi de 5 meses. Então, também o nosso trabalho enfatizando a importância de estar alerta em relação aos militares que estão trabalhando. Geralmente, né, por esses dados, o público que acaba cometendo suicídio são militares que estão em QAP, que nem nós falamos no nosso jargão, né, são militares que estão trabalhando muitas vezes com condições precárias, né, estão se arrastando, às vezes, como eu digo, mas estão tentando levar o seu serviço, pensando que, em se afastando por motivo de saúde, vão ser estigmatizados, vão ser taxados como 18, podem ser preteridos em alguma função, podem perder vantagens, né, perder uma diferença, perder etapa alimentação. Então, os militares acabam não buscando ajuda e levando a situação até um limite, né, e cometendo suicídio. Pode passar a próxima, Juarez. Então, dentro desse estudo, de toda essa preocupação em termos de saúde mental, em 2017, nós desenvolvemos o primeiro seminário de prevenção ao suicídio da Brigada Militar. Ele foi voltado aos alunos do CEP-GESP, foi um evento no QG da Brigada, foi voltado também aos profissionais, aos oficiais QOES, que são os oficiais especialistas do quadro de saúde, né, tanto médicos quanto o pessoal da enfermagem, aos praças também, que trabalham nas nossas FSRs, que são os nossos postos de saúde da Brigada Militar, então, visando uma capacitação desse público, e também naquele ano foram desenvolvidas outras atividades mais voltadas aos coronéis, tenentes-coronéis, comandantes regionais, para alertar em relação ao tema, também com muito apoio do coronel Andrés, comandante-geral da época. Pode passar. Em 2018, se seguiram as iniciativas, né, nós fizemos um estudo a respeito das iniciativas que são válidas e que realmente têm uma efetividade em prevenir suicídio. Dentre eles, nós verificamos no estudo canadense que palestras, né, instrução sobre o tema, divulgação na intranet, folders, campanhas, tem sim um valor, tem sim um impacto. Nesse estudo canadense, que foi a campanha Together for Life, em 12 anos eles conseguiram uma redução de 80% dos casos. Então, essa, humildemente, é a nossa meta, né, daqui a 12 anos também. Nessa data, 2018, nós já estávamos vinculados ao gabinete de comando, né? Existia já o projeto de prevenção ao suicídio, também, que era um braço do programa Avante da Brigada, que teve tanto sucesso em outras áreas da Brigada. Nós também conseguimos desenvolver diversas iniciativas nesse sentido, com apoio do comando e com esse caráter de protagonismo na instituição. Em 2018, nós descentralizamos as palestras, fomos aos batalhões, fomos aos CRPOs no interior e conseguimos, então, contabilizar naquele ano cerca de 1.024 militares que foram atingidos pelas palestras. Pode passar, Juarez. Em 2019, seguimos as iniciativas das palestras. Nós temos mais de 3 mil militares que participaram desse tipo de capacitação.
Temos uma foto ali de um evento em Santa Rosa, que envolveu o efetivo daquela região, e também, os senhores podem ver, de um lado temos o efetivo da Brigada Militar e de outro o efetivo do Exército Brasileiro, que foi um parceiro nesse evento. Então, a Brigada agregando também aos nossos colegas do Exército. E é importante dizer que, além das palestras e das iniciativas de mídia, de instrução sobre o tema, a gente disponibiliza materiais, foram feitos guias de prevenção ao suicídio voltados aos comandantes. A Brigada Militar conta no seu site com diversos materiais que nós disponibilizamos, livre acesso a todo o efetivo. Né? Nós conseguimos ampliar, né, e descentralizar o atendimento em saúde mental, que antes era restrito a Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Santa Maria, sensibilizados e com essa demanda do interior, né, que muitas vezes o militar precisa de um atendimento semanal e precisava, isso envolvia deslocamento com uma viatura, muitas vezes vindo da fronteira para Santa Maria, vindo de Rio Grande para Porto Alegre semanalmente, se tornava algo praticamente inviável, que comprometia muito a assistência. Nós conseguimos, então, profissionais em Pelotas, em Santana do Livramento, Santo Ângelo, Passo Fundo. A partir de abril desse ano, nós conseguimos disponibilizar esse serviço e temos certeza que foi muito bem recebido pelos comandos regionais e fruto também de um trabalho e de um apoio subsequente. Volto a elogiar e lembrar de todos os comandantes gerais, desde o Coronel Freitas, que abraçaram conosco esse tema. Pode passar. Então, em 2019, também tivemos um evento no QG, que foi uma palestra de prevenção ao suicídio mais focado na infância e na adolescência, buscando, então, ampliar o tema. Nós convidamos colegas referências na área, também tivemos a participação do CVV nesse evento. Pode passar. Aí, trazendo o evento do ano passado, que a Andréia, colega do comitê, que a Brigada também participa do comitê, vou dar para a Andréia falar um pouquinho mais sobre o comitê depois. Esse foi o Seminário Internacional de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio para Servidores da Segurança Pública. Foi um seminário com a participação de todas as vinculadas da Secretaria de Segurança Pública. Temos ali a presença do Major Diógenes, que é bombeiro em São Paulo, é uma referência no curso de abordagem à tentativa de suicídio, e outros colegas ali do IGP, da Polícia Civil, bombeiros. Então, foi um evento bem rico e que nós tínhamos planos de repetir esse ano, mas infelizmente, pelas limitações da pandemia, não conseguimos repetir, mas estamos fazendo aí diversas lives, esse evento é um exemplo deles, para tentar suprir aí esses eventos presenciais. Pode passar. Então, a repercussão na imprensa desse seminário, né, nós tivemos a presença da banda, da Brigada, abrilhantando e tornando mais leve, muitas vezes, a abordagem de um tema que é delicado, né, que é pesado. A Brigada se fez protagonista mais uma vez aí, lançando mão também da nossa ilustre banda. Pode passar. Então, para finalizar a minha fala, a iniciativa carro-chefe desse ano, já bastante divulgada nas redes sociais pelo Comando Geral, é o programa Anjos. Esse programa visa capacitar militares estaduais, praças e oficiais, para que estejam mais atentos, mais instruídos sobre os sinais e sintomas, alertas em saúde mental, como encaminhar um possível caso, um caso suspeito, o que fazer, como se portar, da maneira empática de abordar essas situações. Então, foi feita uma seleção dos militares que teriam um perfil mais adequado para
terem essa função e serem referências aí, né, cada vez mais descentralizando essa busca do atendimento em saúde mental. Então, a nossa ideia é que já nos seus batalhões, nas suas companhias, os militares possam contar com alguém, né, que tenha esse compromisso de um olhar mais cuidador, mais acolhedor em termos de saúde mental, que vai manter um sigilo, que vai encaminhar para os profissionais capacitados para que o tema seja abordado com a seriedade que ele merece. Então, os brigadianos que já contam com o colega, muitas vezes na ocorrência, já devem, muitas vezes, a sua vida, né, ao colega de trabalho, ao amigo, que passam muito tempo na brigada, às vezes mais tempo do que na família, que tenham também esse ombro, essa mão amiga na instituição, para que sejam encaminhados e se sintam mais acolhidos. Então, me parece que eu acho que é isso. Vou encerrar por aqui. Sigo aí à disposição para perguntas no final. Obrigada. Obrigado, Denise. De fato, muito interessante todo o seu trabalho, né, já desenvolvido. E eu lembro que quando comandei a brigada, em 2013, nós, se não me falha a memória, tivemos 17 suicídios e tal. E aí nós criamos o centro, né, de atendimento psicossocial. E naquela época, acho que foram 3, ou 4 ou 5 centros que não deu conta do recado, evidentemente. Fico feliz que o projeto tenha continuado, né? Porque, afinal de contas, não são só os dados, mas a vida nos tem mostrado que, de fato, a área da segurança pública necessita de um cuidado na questão da saúde mental, né? Muito me surpreendeu, já em 2002, se não me falha a memória, um projeto coordenado pela Secretaria de Segurança juntamente com o Unicinos, o elevado número de droga pesada, né, utilizado por servidores da área de segurança pública, heroína, cocaína. Então, um negócio bem grave. Mas, enfim, depois a gente pode falar mais sobre isso, e eu queria, então, agora, de imediato, passar a palavra para a Andréa Volk. Oi? Oi? Estão me escutando? Tudo bem? Estamos te ouvindo, André. Não consegui te localizar porque eu estava fora da câmera. Eu vou abrir aqui, vamos ver se não tem nenhum problema. Tá. Tudo certo? Tudo certo. Bem? Então tá. Continuas com a Márcia. Isso, é que a minha colega que fez os testes antes aqui, ficou com... A gente não quis trocar o Gmail aqui para não dar nenhum problema, mas não claro. deu, né? Não vamos correr esse risco. Eu que não posso trocar o teu nome. Fica à vontade, então, André. Muito obrigado aí pela tua participação e tua presença. Quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá? E dizer para vocês, então, eu não trouxe uma apresentação aqui para usar nesse momento, porque eu achei que seria pouco tempo para conseguir fazer bem isso, mas ela está à disposição de vocês, tá? No final, eu vou passar lá para o senhor Juarez e ela poderá ser disponibilizada para quem quiser, tá? Eu sou Andréia Volkmer, eu sou assistente social e eu trabalho já há 15 anos aqui na Secretaria Estadual de Saúde, no Núcleo de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, onde nós trabalhamos com a vigilância das violências. E também depois eu vou falar do nosso comitê, certo? Então, o nosso trabalho aqui é justamente trabalhar em cima dos dados epidemiológicos, né? Então, tanto a mortalidade por suicídio, como a tentativa de suicídio e as situações de autoagressão, que são aquelas quando alguém
se machuca, por exemplo, né, faz cortes no seu corpo, mas não tem a intenção de morte. Mas a autoagressão faz parte do espectro do suicídio, então nós ficamos atentos olhando para esses dados e trabalhamos para que esses dados estejam sempre atualizados, para que vocês todos, né, possam também olhar para eles. Eles ficam disponíveis no site da Secretaria Estadual de Saúde, então ele realmente é para todos. E a ideia é essa, que a gente possa olhar o fenômeno de uma forma atenta e que a gente possa ver ele numa série histórica, podemos dizer assim. Porque avaliar de um ano para o outro não é adequado. Em epidemiologia, a gente sabe que é preciso olhar aí como é que alguma coisa acontece, pelo menos por 5 anos, né? Para que a gente possa dizer alguma coisa. E também existem cálculos estatísticos que vão nos dizendo se a gente pode afirmar se está aumentando ou diminuindo. E a gente vive num momento, né, que é o Setembro Amarelo, um momento especial aí para todo mundo parar e refletir sobre o tema, que as pessoas se aventuram muito a dizer coisas. Então, a gente trabalha aqui junto com 2 sistemas de informação, que é o SIM e o SINAM, tentando garantir que vocês tenham os dados para poder dimensionar as estratégias que precisam para o enfrentamento desse fenômeno. Então, fica aí, né, para vocês saberem que quando precisarem, vocês podem acessar no site da Secretaria Estadual de Saúde, tá? Bom, olhando para esses dados, a gente consegue perceber que o problema do suicídio é um problema do estado do Rio Grande do Sul, né? Se no Brasil a gente tem aí uma taxa em torno de 6 óbitos para cada 100 mil, no Rio Grande do Sul nós temos em volta de uma taxa de 12 a cada 100 mil. Então, nós temos o dobro, né? E nós vamos ter aí, em alguns municípios do estado, nós vamos ter uma taxa que é o dobro da nossa taxa estadual, né? Então, a gente percebe que é um problema que a gente tem em todo o território gaúcho, não tem nenhuma região que a gente possa dizer, nessa região está tranquilo, não acontecem situações de suicídio. Então, é um problema de todo o estado, né? A gente vai ter aqui diversas situações e hipóteses para isso ser dessa forma. E o que é muito importante é que a gente pense assim, ó. Como a gente sabe que o suicídio ele é multidimensional, multicausal, multifatorial, né? A gente precisa sempre pensar num conjunto de situações, né? Então, não vai ser uma estratégia que a gente vá começar a desenvolver que vai dar conta das necessidades de todos, né? Então, é preciso de diversas estratégias para que a gente possa fazer o enfrentamento a esse sério problema de saúde pública. Na minha apresentação, que depois eu vou dispor a vocês, disponibilizar, ela é cheia de dados epidemiológicos, porque é aqui o trabalho que nós fazemos, né? Então, aí vocês vão poder perceber que é um problema, se a gente faz por taxa, a gente vai ver que é um problema dos idosos, né? Na questão do óbito por suicídio. Se a gente vai ver em números absolutos, a gente vai ver que tem um número muito grande e consistente entre os homens adultos. E se a gente for ver as tentativas de suicídio e autoagressão, a gente vai ver que a gente vai ter um número muito absoluto, muito significativo entre as mulheres adultas, e vamos ver que as taxas, quando a gente, né, divide o número de acontecimentos pelo número daquela população por 100 mil, a gente vai ver que a taxa nos mostra, para a gente poder comparar uma coisa com a outra, né? A gente vai ver que que a população jovem, os adolescentes, é o que mais nos preocupa quando a gente pensa em tentativa de suicídio e autoagressão. Então, dizendo isso para vocês poderem entender o nosso panorama, né? Vendo isso, a gente percebeu que era necessário conseguir fazer um trabalho em conjunto com diversos olhares, saberes, e aí nós constituímos, em 2016, um Comitê Estadual de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio, né, que a nossa colega aqui, a Major Denise, já nos apresentou ali até com uma foto bem bonita, né? E esse comitê, então, ele existe para tentar trabalhar com diversos olhares para a gente tentar ter mais consistência nas nossas estratégias
nas nossas medidas de controle. E esse comitê, como ele é bem grande, né, tem mais de 45 participantes, tanto do governo como da sociedade civil, nós temos diversas comissões para fazer o trabalho acontecer, né? E uma delas que muito nos orgulha é a nossa comissão, né, que é formada por trabalhadores da segurança pública. Então, ali nós temos, né, a presença da Brigada Militar e dos demais, né, componentes também da segurança pública. E é um grupo muito importante, porque a gente conseguiu perceber, né, que não só os policiais, existem outras categorias profissionais, mas essa é uma que nos traz uma certa preocupação. Então, a gente tem esse grupo formado para que a gente possa olhar para esse problema e tentar fazer um trabalho que possa contribuir para que a gente impacte nesses números, né? Dos mortos, daqueles que tentam suicídio, dos familiares enlutados por conta dessa perda importante e significativa, que nós chamamos de essas pessoas de sobreviventes. Então, esse grupo procura fazer esse trabalho, como a Denise já nos falou, a doutora Denise já nos falou, nesse ano, né, por causa da pandemia, a gente encontrou muita dificuldade para poder lançar aí alguns projetos, mas logo em breve estaremos de novo nos debruçando sobre isso e pensando sobre isso. Inclusive, estamos abertos, né, para sugestões e dicas de vocês para que a gente possa realizar esse nosso trabalho. Nós temos também dentro desse grupo um subgrupo que está trabalhando em cima de um protocolo, né, para as abordagens. Nós temos um protocolo lá de São Paulo e nós estamos construindo um protocolo de abordagem da segurança pública para o Rio Grande do Sul. Então, nesse momento, nós estamos fazendo isso, está em andamento, né? E aí eu queria poder dizer para vocês que algo que chama muito a atenção, que a gente gostaria de dizer, é que a gente já percebeu, né, o que é muito importante. E nesse momento que nós estamos no Setembro Amarelo, a gente primeiro possa perceber que o problema do suicídio no Rio Grande do Sul, ele acontece em todos os meses do ano, né? Se a gente pudesse pensar assim um período um pouquinho mais preocupante seria no verão, né? E contradiz aí alguns estudos que apontam que o inverno, por causa do recolhimento, do frio, do afastamento, né, do convívio, poderia ser um mês mais preocupante, um período uma estação mais preocupante. Mas aqui ela é meio distribuído de uma forma bem assim homogênea, vamos dizer, mas no verão um pouquinho mais, tá? Se a gente pudesse assim dizer alguma coisa, fazer uma classificação, o verão seria um pouquinho mais preocupante. Bom, então é um problema de saúde pública e que ele existe no ano todo. Então, todos nós precisamos trabalhar para enfrentar esse problema o ano todo, né? Em setembro, a gente se une a tantas instituições que param para pensar e refletir sobre esse tema, né? Porque é um mês que o mundo inteiro faz esse caminho, né? Porque até pouco tempo a gente não falava sobre isso, a gente tentava fazer, não se tocava nesse assunto, porque tinha muito medo de se fazer isso, a gente está estimulando o efeito contágio, que é quando outras pessoas, né, ouvindo de forma incorreta sobre o tema, pode ser acionado, né, para isso. Então, a gente tem feito esse trabalho, mas é muito importante que esse mês de setembro ele seja sempre pensado com muita responsabilidade, né? E vocês todos têm aí uma equipe, né, que cuida disso na Brigada Militar, e essa equipe também faz parte do comitê e pode contar com todos nós para que a gente possa sempre pensar a melhor forma de fazer esse tipo de trabalho, de divulgar esse tema, né? Às vezes as pessoas se aventuram, escrevem coisas nesse momento e se pudesse compartilhar conosco, a gente faria isso de uma forma mais assertiva para dar conta desse momento, né? Bom, mas eu já falei agora que é importante que a gente pense nesse trabalho o ano todo. E um dos pontos que, vamos dizer agora, 2020, a gente tem trazido mais para reflexão é que é muito importante a preocupação com a saúde mental das pessoas, né? Opa, desculpa. A saúde mental, a gente se propor
a se cuidar mais, a valorizar mais e ter cuidado com a nossa saúde mental. Então, a pandemia, esse momento difícil que as pessoas estão enfrentando, nos levaram a gente se dar conta que nós temos que divulgar isso, né? Nós temos que divulgar que todos nós, as pessoas que estão nos comandos das equipes da Brigada Militar, precisam poder valorizar a sua saúde mental, cuidar de si mesmo, para que possam também estar olhando e observando os demais colegas, né? E estarem atentos para ver como estamos nos sentindo, né? A gente tem aqui uma coisa muito forte no Rio Grande do Sul, que é uma das hipóteses, né? Ela ainda está em pesquisa, vamos dizer assim, que é a questão da ideia que nós temos do homem, do gaúcho, né? Que é aquela pessoa forte que tem que enfrentar todos os problemas, que os homens não choram, choram. Então, isso acaba atrapalhando e fazendo quando alguém está em sofrimento, principalmente uma pessoa do sexo masculino, essa pessoa entenda que isso é bobagem e que falar sobre isso poderá causar aí ou possibilitar uma imagem errada, né, de si mesmo. Então, acaba guardando isso, né? Não falando para ninguém desse sentimento, dessa dor, desse sofrimento, e acaba deixando isso ficar, piorar, né? Ficar sem o cuidado necessário. E aí essa pessoa pode chegar a um sofrimento psíquico intenso. E aí, entre tantas coisas que pode acontecer com essa pessoa, entre elas a possibilidade do suicídio. Então, é muito importante que na prevenção, no enfrentamento desse problema, a gente possa ter essa questão de valorizar a saúde mental, que a gente possa procurar ajuda, que a gente valorize quando a gente estiver se sentindo diferente, né? E que a gente possa também, então, questionar essa questão cultural, né? É óbvio, né, que tanto os homens quanto as mulheres podem, sim, em algum momento estar tristes, estar com dificuldade de fazer o enfrentamento dos seus problemas, né? E, enfim, poder procurar ajuda que eu tenho na minha instituição. Então, isso acho que se a gente trabalhar nesse sentido, nós vamos conseguir, né, fazer um bom trabalho e um bom enfrentamento. Então, quero dizer a vocês, eu estou fazendo uma fala mais breve, eu já tinha até combinado um pouquinho isso, por conta que o que mais eu traria aqui seriam dados, e os outros colegas, né, a Letícia e a Denise já trouxeram algumas questões, e dizer para vocês que nós nos colocamos inteiramente à disposição de vocês. Nós temos um WhatsApp que a gente sempre disponibiliza, depois eu vou passar para vocês também o e-mail, e o nosso comitê está à disposição de todos vocês, certo? Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Andréa, não só pela tua palestra. Oi? Tem que ligar o microfone? Nós que agradecemos não só pela tua palestra, enfim, pelos teus esclarecimentos, mas também pelo trabalho, né, que tu realizas, possibilitando o desenvolvimento de uma política pública, né, para esse problema tão grave, né? Enquanto tu falava, eu fiquei pensando que a segurança pública, em especial a brigada, né, tem aí todo um serviço que a Denise mostrou, enfim, né, que é uma categoria também que deve sofrer uma enormidade com essas questões de depressão e etc. Né? Mas, enfim, isso tudo nos traz, de certa forma, um conforto, vou dizer assim, porque o nosso Estado tem, sim, uma política pública aí coordenada por ti, enfim, pela tua equipe, que nos dá a certeza de uma análise, né, mais fidedigna sobre esses aspectos de saúde mental, em especial dos servidores, mas também de toda a população gaúcha do nosso estado. Nós temos aí 2 inscrições que o Juarez me passou, né? Eu queria que o Juarez, então, coordenasse os processos de inscrições, pelo menos por enquanto temos 2, mas o pessoal pode ficar bem à vontade para se inscreverem. Juarez.
Muito obrigado, senhor presidente. Nós temos 2 inscrições. Podemos começar, então, pelo Marcelo. Por gentileza, Marcelo, estás com a palavra. Obrigado. Vai ter um ruído ao fundo aqui, que é uma obra no meu condomínio, então desculpe aí se tiver umas batidas de martelo aí. Minha pergunta é para a professora Letícia, mas obviamente é extensiva também às outras palestrantes. Ela é sobre um aspecto que é, digamos assim, que eu conheço um pouco, que é da comunicação. A temática do suicídio, por um bom tempo, foi tratada como não só na imprensa, não só na mídia, mas na sociedade, como um tabu, um assunto por baixo dos panos, um assunto silencioso. E por um bom tempo a mídia conseguiu, digamos assim, controlar essa questão. Só que agora, especialmente na última década, entra um outro ator que não carece de mediação maior, que são as redes sociais, as mídias sociais. Eu queria, professora Letícia, uma abordagem sua, a partir da sua experiência. Qual é o impacto das redes sociais nesse aspecto de saúde mental específico do suicídio? E também das demais palestrantes nas suas áreas, como é que isso se comunica, se interliga, e como isso traz outra abordagem ou visão sobre esse tema no campo da opinião pública? Obrigado. Respondo agora? Mas eu não sei se quer fazer por bloco, de repente. O que vocês acham melhor? Tem mais um inscrito, é isso, Jorge? Temos o Coronel Bruno também, que nos coloca a questão de um trabalho de conclusão do curso de aperfeiçoamento de oficiais sobre o acompanhamento psicológico policial militar. E na época ele lembra que o estresse foi patologia destaque nesse trabalho de conclusão. E a pergunta que ele faz é se o estresse pode ser vetor ao suicídio. Seriam as 2 inscrições, e depois, se o senhor permitir, se tiver tempo, aí eu gostaria também. Tá bem. Eu acho que pode responder, Letícia, por parte. Qualquer coisa, o Coronel Bruno pode esclarecer. Então tá. Obrigada, Marcelo, pela questão, né, diretamente direcionada a mim. Eu acho que as redes sociais, né, as mídias sociais, elas têm um efeito duplo, né? Tanto de potencializador do suicídio, a gente sabe de casos, né, em que aconteceu um acompanhamento, né, por sujeitos, né, de outros países até, de que mostrando, e não só sujeitos, mas também grupos mostrando como a pessoa poderia praticar o suicídio, né, com procedimentos e tal. E esses sites, né, essas redes aí, esses espaços, com certeza têm que ser criminalizados. Eu sei de pelo menos 2 casos, né, de adolescentes, realmente, né, que suicidaram porque tiveram vamos dizer assim, esse monitoramento, né, e buscaram, né, esse auxílio para a prática através de redes sociais, de sites proibidos, né, desconhecidos, e tem que ser com certeza criminalizados, né, e ao mesmo tempo tem aquele outro efeito, né, de tratar esse problema de saúde, né, essa sensibilização a esse problema de saúde, e no sentido, assim, até de potencializar a ajuda, né, o apoio, né, das redes sociais, né. Por exemplo, enfim, em relação ao Setembro Amarelo, eu compartilhei, né, que, enfim, falava dessa questão, né, e eu acho que vários de vocês aí, né, colocaram lá no seu Facebook, nas suas mensagens apontando, né, sinalizando, destacando esse problema que tem que ser enfrentado, né, por toda a sociedade, de diferentes formas. Então tem esse efeito duplo, né, tanto de
favorecer e potencializar a possibilidade da prática através de sites proibidos que têm que ser criminalizados, né, que têm que ser denunciados, e ao mesmo tempo, né, esse outro efeito também de chamar a atenção para o problema, né, inclusive apontar e sinalizar ações, né, possibilidade de enfrentamento e de prevenção ao problema. Né. Assim como em todos os assuntos, né, polêmicos e todos os assuntos sociais, a mídia e as redes sociais podem ter os dois efeitos, né, as duas funções. Com relação ao estresse, né, que também foi a segunda pergunta, eu acho, obviamente, né, o estresse está relacionado, está subjacente, né, a essa situação de entristecimento, né, e de perda das referências, né, e de perda do sentido da vida, e é um dos aspectos que tem que ser o estresse profissional, o estresse em relação à vida, né, tem que ser destacado, né, e tratado e prevenido antes que esse estresse vire um suicídio, né, uma situação, enfim, né, letal, e sem possibilidade de saída, né, para a vida da pessoa. Eu não sei se eu poderia fazer uma pergunta, já aproveitando que eu estou falando. Eu gostaria de parabenizar, então, inicialmente, né, a atuação, acho que é por aí mesmo, a atuação tanto, né, das duas colegas que falaram anteriormente, tanto no âmbito da Brigada Militar como no âmbito da Secretaria de Saúde, né, acho que é por aí, a gente tem que pensar tanto em termos de acompanhamento, de tratamento, mas também de conscientização, né, para esse problema, de priorização e reconhecimento desse problema, retirando aquela parcela, né, tentando retirar e com força aquela característica de estigma, de tabu, né? Mas ao mesmo tempo a minha dúvida é em relação a se vocês têm alguns dados, tem dados sobre o efeito da pandemia, da situação de isolamento, né, para a prática de suicídio, tanto do ponto de vista social mais amplo, né, da sociedade em geral aqui no Rio Grande do Sul, como em relação à própria organização, né, policial, militar, se já tem dados que apontem, né, ou talvez até uma diminuição, né, quem sabe, vamos pensar talvez no lado positivo, né, dessa saída, né, do dia a dia profissional, nem todos saíram, mas assim, eu acho com certeza no ritmo menor, estão trabalhando num ritmo menor e tal, com mais cuidados também, né, em relação à higiene, em relação ao risco que corre. Então seria isso. Obrigada. De fato, não sei se a Denise pode responder, depois a Márcia, mas eu, antes de passar a palavra para ti, Denise, eu faço uma reflexão, assim, que a pandemia, ela tem, em função dos processos aqui da Justiça Militar, a gente tem observado o seguinte, que a pandemia deixou os brigadianos mais disciplinados, né, que o índice de disciplina diminuiu, e também com menos cometimento de crime, porque, ou seja, infelizmente, né, a pandemia faz com que as pessoas cometam menos crimes. Né? Mas, enfim, então teríamos 3 perguntas aí, agregando, e depois a Márcia, pode ser? Olá. Posso contribuir? Por favor. Vou desligar a câmera. Então, em relação à pergunta final da doutora Letícia, né, sobre a pandemia, na Brigada Militar nós não percebemos aumento expressivo de casos de suicídios, nem da procura. Inicialmente, inclusive, o que aconteceu foi uma diminuição da procura de atendimentos. Acreditamos que em virtude do medo das pessoas de sair de casa. Vale salientar que a Brigada Militar seguiu trabalhando, né? A grande maioria dos militares que trabalham no policiamento acessível seguiu trabalhando, não teve nenhuma alteração, mas seus familiares tiveram, sim, sua rotina alterada, os serviços administrativos também foram alterados, né? Se buscou trabalhar em turnos, revezamentos, alguns colegas com maior risco em teletrabalho,
Então, felizmente, da parte da brigada, não tivemos um impacto relevante em termos de saúde mental. Não sei se a Andréa gostaria de contribuir também em termos do Estado. Sei que eles... Sim. Olha, o que a gente pode dizer que é difícil a gente fazer uma avaliação desse tipo de fenômeno no momento que se vive, né? Ele precisa de um tempo para depois a gente poder olhar para trás. Mas a gente tem sim, a gente olha para os dados, eu posso dizer para vocês, o próprio CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ele diminuiu muito o número de ligações de março para cá, eles diminuíram, né, o número que recebiam de ligações diárias aqui no Rio Grande do Sul. O nosso CIT, que é o local onde os profissionais ligam quando existe algum tipo de tentativa de suicídio, usando, né, medicamento, enfim, algum outro tipo de produto, né, ele diminuiu em torno, nós tínhamos lá janeiro e fevereiro 700 casos e nós passamos de março para cá em torno de 400 casos ao mês. E nos óbitos a gente não pode avaliar porque nós estamos no período de investigação, né? Mas os que a gente tem até o momento, comparado com, vamos dizer, de janeiro até setembro dos outros anos, a gente tem um número bem parecido, tá? Até um pouquinho menor, mas isso, como eu falei para vocês, em epidemiologia não significa nada, né? Então, e nas tentativas de suicídio autoagressão, nós também estamos com números menores, mas a gente tem um número importante de situações registradas, e como também as equipes de saúde muitas vezes no município são as mesmas que estão trabalhando com o Covid, eles priorizam, né, as situações do Covid, registram, mas vão digitar no sistema de informação após a pandemia, né? Porque nós todos aqui não estamos dando conta de tantas coisas que vieram ao mesmo tempo para a gente fazer, né? Eu mesma estou aqui com vocês, mas eu desci para esse momento que eu estou lá no COI junto com a equipe dos óbitos por Covid. Então, é o momento, né? É assim. Então, quando passar o tempo, a gente vai poder avaliar melhor. Nós temos também na própria literatura, né, o próprio Durkheim, em algum momento, coloca para nós que momentos como esse que a gente vive, que há uma pressão, né, o medo da morte, que pode acionar em nós, né, a questão da sobrevivência, e isso pode ser um fenômeno efetivo para nos ajudar. Então, talvez por conta disso, né, a gente possa pensar que esse momento ainda não vai, a gente vai conseguir não ter números piores que tínhamos antes. Mas após a pandemia, eu acho que é o momento que todos nós devemos nos preocupar, porque aí as pessoas irão retomar as suas vidas, né, e irão, né, ver como é que ficou, as perdas que tiveram, né, a questão, muitas pessoas que no mundo do trabalho, que perderam o seu trabalho, enfim, um conjunto de situações que poderá, sim, ser preocupante. Então, pós-pandemia, ainda é algo que nos aciona muito aqui a questão de se preocupar. Aí, retomo aquilo que eu disse, né? Como a gente sabe que o suicídio ele é multicausal, a gente não vai ser por uma coisa ou por outra coisa que a gente acaba ficando numa situação preocupante. É um conjunto de situações. Se a gente cuidar bastante da nossa saúde mental e a gente estar bem, né, a gente vai talvez ter mais condições de dar conta daquilo que vem depois, que a gente vai enxergar depois, né? Então, esse a gente entende que é o caminho no momento. Uma supervalorização aí da questão da saúde mental. Ok, obrigado, André. Não sei se o Coronel Brum queria fazer algum complemento com relação à pergunta, ou está satisfeito? Agradeço, Fábio. Eu só gostaria de cumprimentar as palestrantes, a doutora Denise, a doutora Letícia e a doutora Márcia. Fiquei muito satisfeito com a apresentação. E eu fiz esse comentário até porque esse trabalho que nós realizamos foi em 1993, já faz algum tempo. Naquela época, o trabalho foi, se não me falha a memória, o acompanhamento psicológico do policial militar em relação
as pressões que o policial militar sofria no atendimento à ocorrência. E das patologias que pontuou o estresse. Não sei o resultado desse trabalho, porque eu segui outro caminho, mas eu tenho conversado com os meus co-participantes, co-autores desse trabalho, que, se não me falha a memória, eu faço jus ao nome deles, que é o Dirney Vieira de Vieira, o Itaqui e o Miguel, ambos oficiais da Brigada Militar. E hoje, com essa crise que nós vivemos, em razão da pandemia, se fala muito em pandemia atual, pós-pandemia, sai de casa, não sai de casa, isolamento social, cuidado com a máscara, cuidado com o álcool gel, me veio à tona esse trabalho que nós realizamos em 1993 e que já apontava que a Brigada Militar, naquela época, doutora Denise, já estava doente em razão do alto grau de estresse que nós, e está presente aí o Dirney, vejo aqui agora, ele pode completar o que eu estou falando, de estresse. E eu fiquei muito feliz com a resposta que a doutora Letícia Maria Subac, né, me disse, que realmente, se não tratado o estresse, ele pode levar a esse desencadeamento triste que é o suicídio. É uma preocupação. Só esse comentário, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, presidente, essa administração está de parabéns, o Comitê de Saúde está de parabéns. Como nós gostamos de dizer, estamos juntos, o conhecimento é importante, nós repartirmos a cada instante. Trabalhamos sempre em equipe, objetivos comuns e dialogando. Um abraço aos palestrantes mais uma vez e deixo essa minha preocupação. Em 1993, realizamos em equipe um trabalho sobre o acompanhamento psicológico do policial militar, aonde o estresse já estava presente. Muito obrigado, presidente Fábio. Obrigado, Desembargador Coronel Brum. Antes de passar para os nossos palestrantes, para as considerações finais, não constatei nenhuma inscrição a mais, quero agradecer, né, estou envaidecido com a possibilidade desse diálogo, da construção de todo esse processo. De fato, nós temos que ter o cuidado, né, com o semelhante. Acho que é importante a provocação da Letícia, né? Eu digo, a Letícia é sempre uma pesquisadora, né? Ou seja, será que o Durkheim está correto, né, quando nos diz que as guerras e as situações de pandemia, de solidariedade, nos levam, né, a um número menor de suicídios? De fato, como disse a Andrea, nós não podemos ainda analisar, evidentemente, mas pelo menos as tentativas, nos parece, reduziram, né? Então, é extremamente importante que nós aqui da Justiça Militar, e esse é o meu desafio, o nosso desafio, fiquemos atentos, né? Atentos aos sinais que, porventura, algum familiar ou nós mesmos tenhamos, né? O processo depressivo é uma doença grave, né? Uma doença que exige uma atenção de todos nós. E, nesse momento, evidentemente, salta um pouco nossas preocupações, né? Então, procure uma atividade física, procure respiração, né, meditação, conversar com o familiar, com o amigo, com o colega, né? Esse cuidado, o que eu vou chamar aqui de cuidado coletivo, é extremamente importante, né? Eu tenho dito nas reuniões que fiz com os setores aqui da Justiça Militar, foram várias, reunimos com todos os servidores, né? Ligue para um amigo, mande um WhatsApp, né? Troque uma ideia, queira saber como é que está, porque às vezes é extremamente uma mensagem, é extremamente gratificante e positiva, né? Para que a gente possa ter o cuidado. Eu acho que, como disse o Marcelo e a própria Andrea, né, essa questão do tabu, o suicídio não pode ser um tabu, né? Assim como a depressão não é motivo de fraqueza ou coisa do gênero, é uma doença, sim, que afeta muitas pessoas, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. Então, é extremamente importante que a gente tenha o cuidado. Eu tenho dito desde o início da minha gestão, e também, em especial por ocasião da pandemia, que a priorização da nossa gestão é a saúde do servidor, seja saúde física, mental,
um acolhimento, um trabalho, né, que nós servidores sofremos tanto, todos nós aqui somos servidores públicos, sabemos, né, a importância que é o serviço público, e a pandemia, bem ou mal, está mostrando aí a extrema relevância, né, dos profissionais da área da segurança, dos professores, dos profissionais da área da saúde, do Poder Judiciário, enfim, todo o sistema público de prestação de serviço para a sociedade. Então, eu agradeço, né, deixo muito à vontade para os encerramentos, acho que podemos fazer na ordem que foram as apresentações, iniciando pela Letícia, depois a Denise, depois a Andréia / Márcia, né, para a gente ser bastante tranquilo, né, e, mais uma vez, nosso muito obrigado em nome da Justiça Militar do Estado. Letícia. A importância de nós reconhecermos, estudarmos o suicídio enquanto não um problema individual, mas problema de saúde pública, que é geral, que não é só do indivíduo que está sofrendo, está em sofrimento, está com estresse, né, e algum problema na sua vida, mas é um problema de saúde pública geral, identificar seus múltiplos fatores, né, causais, aspectos relacionados a eles, e a partir, então, dessa identificação das causas, enfrentar o problema com iniciativas efetivas, né, de prevenir e tratar, né, aquelas pessoas que estão passando por um sofrimento físico e mental, né. Então, eu gostaria também de agradecer a oportunidade, parabenizar a iniciativa, né, Tribunal Militar, né, do desembargador Fábio, né, porque é por aí mesmo, a gente tem que discutir, né, reconhecer o problema, debater sobre ele, né, e reforçar e ampliar, né, as ações de prevenção, né, e de tratamento do problema. Eu gostaria até de deixar como talvez uma possibilidade aí da gente ter acesso, né, a todos que foram realizados, inclusive, né, o né, colocou então desse trabalho sobre estresse, e muitas vezes a gente na busca do conhecimento, né, de maiores informações sobre a questão, a gente não tem, né, acesso principalmente trabalhos relacionados com um grupo profissional que é os policiais militares, né? Da possibilidade de a gente trocar, né, essas informações, esses trabalhos, e acessar, e também todos os interessados. Eu fecho, então, a minha fala dizendo que talvez, né, isso que ficou assim no ar, talvez essa consciência coletiva em torno, né, do enfrentamento do inimigo comum, né, de uma situação de pandemia, talvez tenha nos deixado mais solidários e mais integrados à sociedade, né, para que se consiga passar, né, e sobreviver, né, enfrentar esse Covid-19, né. A Andréa colocou uma coisa muito importante. Nós temos que nos preparar também para o momento pós-pandemia. E talvez aí surjam os maiores problemas, né, relacionados com autoagressões, lesões autoprovocadas e suicídios. Muito obrigado novamente e parabéns pelo evento. Gostei muito de debater, né, com todos vocês aí, e sigamos, né, com cuidados, né, e nessa situação de pandemia, né, com cuidado de si e cuidado dos outros. Denise? Então, também gostaria de salientar aí que sempre quando nós abordamos a questão do suicídio, do estresse, saúde mental em policiais militares, a gente vê que várias pessoas, né, já se debruçaram sobre esse tema em outras ocasiões, em outros anos, e o resultado do que nós temos hoje é uma construção de todos esses trabalhos, né, todo o trabalho do Coronel Brum e outros trabalhos que nas apresentações as pessoas se sentem à vontade de citar, que já estudaram esse tema,
certamente o esforço conjunto de todos resultou nas ações cada vez mais eficientes e que nós estamos tendo nos últimos anos. Então, eu parabenizo a todos os envolvidos, interessados, parabenizo a abertura desse canal aí de debate, de conversa em altíssimo nível, né? Parabenizo as palestrantes, a Andréia, que eu já conhecia, a senhora Letícia. O comitê faz um trabalho de extrema importância também no sentido de orientar que tipo de material que é adequado, né? Na brigada, em virtude do WhatsApp, temos bastante grupos de WhatsApp, às vezes alguma ocorrência de suicídio é disseminada sem um cuidado, nós tivemos essa preocupação de orientar a PM5, que é a nossa comunicação social, e replicar nos grupos de WhatsApp de que forma abordar isso, para não tornar não fazer uma publicidade em termos de algum suicídio. A gente sabe que não deve romantizar os casos, a publicidade incentiva novos casos. Então, em relação também ao estresse, finalizando, o Coronel Brum também mencionou, nós temos na brigada uma ANI, né, uma nota de instrução, que preconiza que militares que participaram de ocorrências de vulto, onde houve morte de colega, onde houve morte de civil, onde aconteceu o atendimento de algum acidente de trânsito, ocorrência de vulto, por exemplo, como a KISS, que os militares sejam encaminhados para uma avaliação com os profissionais de saúde mental em termos preventivos, mesmo os que não têm sintomas, né, que passem por essa avaliação, e muitas vezes é a oportunidade que o militar tem de se ver diante de um profissional de saúde mental e trazer questões que às vezes não são relacionadas àquele trauma, àquela ocorrência traumática, mas sim questões familiares, já mais de longa data, já crônicas, e aí se inicia um tratamento. Não, isso não é incomum, né? Então, pegando esse gancho. Vou finalizar por aqui, certamente será um prazer compartilhar com as demais palestrantes e os participantes dessa live os materiais que nós trouxemos aqui. Muito obrigada. Obrigado, Denise. Imediato, então, Andréia. Pessoal, quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento, né, nesse debate tão importante. Quero agradecer também muito poder contar com a Brigada Militar, o nosso Comitê Estadual de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio. Faz toda a diferença para nós, né, a participação de vocês. Dizer que realmente também dar os parabéns pela escolha desse tema, né, na área da saúde. Vocês quiseram falar e se debruçar sobre isso. Nem todos fazem esse tipo de escolha, então agradecer e parabenizar vocês por conta disso e dizer que é muito importante que vocês possam, né, serem agentes de motivação nos lugares onde vocês atuam, né, na questão de mostrar que é importante a gente conseguir se conhecer, a gente conseguir perceber quando a gente tem algum sinal, alguma mudança, né? A gente está mais irritado, mais agressivo, a gente não está conseguindo dormir direito, enfim, a gente possa perceber que alguma coisa está acontecendo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, e principalmente, né, com os profissionais que estão ali na frente, diante desse, né, da questão toda, que é a missão de vocês, né, de trabalhar para a preservação aí da sociedade, enfim. Vocês estão num ambiente que é mais, que é necessário e que é mais possível da gente ter algum tipo de sofrimento, né? Tem os transtornos mentais também, tudo isso a gente pode procurar a ajuda no lugar certo e trabalhar, né, para que a gente volte a se sentir bem e cuidando de si mesmo, a gente seja aí afastado dessa questão do suicídio, né? Então, que a gente possa ser esse agente, se a gente faz isso, se a gente se preocupa, tanto as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, as pessoas que a gente gosta e convive, como principalmente os nossos colegas de trabalho, vão ver que se a gente faz, né, eles podem fazer também. Então, isso é muito importante. Esse passo pode ser, assim, um ponto crucial para uma mudança, né? Então, eu espero que a gente possa ter contribuído
Eu disponibilizo para vocês o nosso comitê, todo o trabalho que a nossa Secretaria Estadual de Saúde faz, né? E que a gente possa estar junto nos próximos anos e uma hora dessa comemorando aí a redução da mortalidade por suicídio no Rio Grande do Sul. Então, que vocês tenham um bom dia, fiquem bem, cuide-se e obrigada por tudo. Nós é que agradecemos aí a participação, de fato, o autoconhecimento e saber identificar sinais, né? Eu diria que é um check-up, né? Anualmente nós fizemos um check-up, né? Que vai no laboratório, etc. Talvez a gente pudesse também incluir no nosso check-up uma reflexão, né? Sobre a saúde, a nossa saúde mental, né? Como é que está o meu sono, como é que eu estou reagindo, se tem algum sinal que me deixa deprimido, para baixo, um desassossego, vou chamar assim, né? Talvez também a gente pudesse incluir, né, nas nossas reflexões aí, ou no nosso check-up anual sobre a questão da desesperança, etc. Né? Mas, enfim, não quero me alongar mais, acho que foi muito proveitosa a nossa manhã, quero mais uma vez parabenizar e agradecer aos nossos painelistas aí, a Letícia, a Denise, a André, enfim, como eu disse, não só pelo trabalho, pela palestra que deram, mas sim, e principalmente pelo trabalho que realizam, que é um trabalho extremamente importante para a nossa sociedade, para o convívio das pessoas aqui no nosso estado e no nosso país. Então, muito obrigado pela participação de todos e todas vocês, agradeço aí, são quase meio-dia, né? Hoje vai atrasar o almoço, né? Mas agradeço aí a presença de todos, a participação de todos os senhores e as senhoras, e estamos então encerrando aqui o nosso painel, e cuidem-se, né? Cuidem-se, porque é extremamente importante a vida de cada uma de vocês. Muito obrigado aí, parabéns e sucesso. Até logo.